Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro. E antes de mais nada, é claro, agradecer a você aí pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do A Notícia de Frente, o professor Lourenberg Alves e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lourenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Por falar em senador, professor Lourenberg, eu vou começar com esse assunto, mas não é com o Antero, senador, né? Antero. Não se sabe também, não é? Jornalista. Ex-ministro, essa publicação aqui foi da coluna Radar, da revista Veja, e reproduzida aqui pelo site Folha Max. Ex-ministro articula candidatura ao Senado com chapa 100% agro em Mato Grosso. Blairo Maggi acompanha de perto o desenrolar do processo de cassação da senadora Selma Arruda, que agora é do Podemos. Confirmada sua cassação, como recomendou a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em seus últimos dias, uma nova eleição será realizada. E a nota aqui prossegue. O ex-ministro quer o cargo. Foro privilegiado agrada. Maggi já estaria conversando para formar a sua chapa. Carlos Fávaro, terceiro colocado na última eleição ao Senado, e Adilton Sacchetti, do PRB, quarto colocado, ocupariam a suplência sem definição ainda de quem seria a primeira e a segunda suplência. E aí, há conversas também para fazer Cidinho Santos, seu ex-suplente, durante 8 anos no Senado, o coordenador da campanha e futuro chefe de gabinete. A eleição de Maggi é avalizada pelo agronegócio, sendo o setor que é muito forte, e pelo governador Mauro Mendes, entusiasta da volta do ex-ministro à política. Então é o seguinte, no jornal A Gazeta, no portal Gazeta Digital, foi divulgado que tinham já 13 postulantes à vaga de Selma Arruda. Agora, então, são 14, não é, Antero? Não, porque a entrada dele diminui, né? Diminui 2, né? Diminui 2, né? Então, eu fiz a conta errada aqui. Ficam 12. Eu só ficam 12. Ficam 12, porque sai 2 e entra 1, ficam 12. Né? De 13 baixo para 12. Porque 2 se tornariam suplentes. Isso. Né? Na verdade, é o seguinte. E aí é o seguinte, isso daqui se confirmando, tem uma combinação grande aí, não tem? Não teria? Falta combinar com o povo, né? Não, falta combinar com o povo, né? Porque iam dividir o quê? Iam dividir os 8 anos, até se, na hipótese de se eleger, os 8 anos aí seriam divididos, não é isso? Não, um pouquinho para o Fávaro, outro para o Adilton Sacchetti. O problema não é esse. Essa turma do dinheiro faz qualquer negócio. Primeiro é o seguinte, que o agronegócio já enterrou a Selma, né? Politicamente, o agronegócio já enterrou a Selma. Primeiro o Fávaro e agora essa manifestação na coluna Radar da Veja sobre o Blairo Maggi. Segundo ponto. Mas tem um fato anterior, não é, Antero? Falando em agronegócio ainda, só para tentar contribuir aí com a sua análise. Começou com o Gilberto Poçamai, né? Pois é. Esse enterro aí que você falou, né? Mas esse é um enterro da boa vontade. Esse aqui é da má vontade. Esse aqui são os que... Porque ainda hoje, eu conversando com um experiente jornalista de Mato Grosso, ele me perguntou o seguinte, até a Selma cometeu erros mesmo, né? Eu acho que cometeu. Mas era para tudo isso? Eu respondi para o jornalista, aliás, foi ontem, né? Hoje eu não tive tempo de conversar com jornalista nenhum. Foi ontem. Sabe por que eu respondi ontem para o jornalista? Sem saber dessa notícia do radar? Se fosse com o Blairo Maggi, não teria acontecido. A minha opinião pessoal. Se os mesmos fatos que tiraram a Selma Arruda e fizeram com que ela fosse cassada, se tivesse acontecido com o Blairo Maggi, não teria
acontecido. Se ele tivesse cometido os mesmos Os erros mesmos erros, que ela iguaizinho. cometeu na pré-campanha. Na pré-campanha. Iguaizinhos. Não teria acontecido nada, absolutamente nada. Mas por que você fala, Antero? Porque o Blário tem Teflon, nada pega nele? Nada pega nele, não. A justiça brasileira, ela cada dia mais demonstra que é a justiça da senzala. Não é a justiça da Casa Grande. A Selma, apesar de ser magistrada, ela não é da Casa Grande. Ela é uma magistrada que passou num concurso público, que exerceu a magistratura e que puniu ladrões nesse estado. E é por causa dessa... Né? Então eu acredito que deve ser verdadeira essa notícia. Primeiro que não é de um órgão, não é que se fosse de um órgão local não seria verdadeira, não é isso. É que o site Folha Max transmitiu isso da coluna Radar. E aí tem que fazer associação, gente. Esse tipo de notícia existe, sabe por quê? Porque o Blário está com medo de ser preso. Essa que é a grande verdade. Qual tem sido as últimas movimentações jurídicas de Blário Maggi? Pedir para o processo da Lava Jato, aliás, como que é o nome daquela... Ararate. Da Ararate, sair das mãos do Jefferson Schneider. O processo está com Jefferson Schneider sobre a compra de vagas do Sérgio Ricardo, sobre o fato de ter transformado o BIC Banco numa instituição financeira para lavagem de dinheiro, com delação já do Cusiol, que era o gerente do BIC Banco. Ele já fez delação. Falar nisso, estão aguardando a chegada da delação dele aqui na Justiça Federal de Mato Grosso. Pois é. Tanto é que teve lá um pedido do ex-secretário Éder de Moraes, condenado a mais de 100 anos de prisão. Em função desse pedido dele, o juiz suspendeu o processo até chegar a delação lá do ex-superintendente do BIC Banco. O primeiro nome dele é José, é isso? Cusiol, não né? sei o que é Cusiol. Eu sei que o sobrenome é Cusiol e ele já foi condenado a 34 anos de prisão. Como fez a delação, ele deverá ter os benefícios da delação. Agora, essa lavagem de dinheiro usando uma instituição financeira foi autorizada por Blário Maggi quando estava no governo do Estado, para cobrir rombo do senhor pagou e também para comprar a vaga do Sérgio Ricardo, para comprar a vaga do Alencar, para que o Sérgio Ricardo fosse para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na tentativa do Blário também emplacar o Éder Moraes. E depois, e depois teve compra, recompra, tricompra, tetracompra. E aí teria a vaga que era de 4 milhões acabou saindo por 16. E aí teria tido um outro pagamento também, Antero, depois disso. Depois dos 16? Não é? Não teve um pagamento para mudar o depoimento? Do Éder Moraes. Do ex-secretário Éder de Moraes? Porque o Éder também tinha confessado a mesma coisa e depois o Éder recebeu 6 milhões. 3 do Silval, que confessou, e 3 do Blário, que não confessou. Então o Blário quer que o processo saia da mão do Jefferson Schneider. Porque se o Jefferson Schneider condenou o Cusiol a 34 anos de prisão, como é que ficaria o Blário? Então o Blário quer que aconteça rapidamente a eleição da Selma. Porque ele acha que ele teria direito ao foro por prerrogativa de função do Senado. Não tem. Pelo que o Supremo decidiu, não tem. Mas lá em Brasília, mas como? Estão tentando voltar com o foro, tentando né? Voltar com tudo e estão tentando voltar, inclusive, com uma situação de que, assim, se o cidadão é parlamentar e ele for condenado pelo Poder Judiciário, a Casa Legislativa a qual ele pertence pode revogar a decisão do Poder Judiciário. Isso o Supremo também definiu. Então, é essa orientação jurídica que está estimulando o Blário Maggi. Blário Maggi, Dona Terezinha Maggi já haviam dito que não queriam mais saber de candidatura ao Senado. Minha opinião pessoal, não querem. Eles não querem representar Mato Grosso no Senado coisa nenhuma. Isso aí é uma tentativa de se livrar da cadeia. Mas isso aí é uma declaração pública de que o Poder Judiciário é lento. E que justiça tardia não é justiça. Justiça tardia é injustiça. Por que o senhor Cusiol já foi julgado e por que o senhor Blário Maggi não é julgado? Há quanto tempo se arrasta isso? Há quanto tempo se arrasta isso? Mas, nesses momentos, eu acho bom
juntar todo mundo, viu, Lúcio? Eu acho bom juntar todo mundo, só que eu torço para o esclarecimento disso no debate político. Que isso seja esclarecido para a população no debate político. Perguntar para o senhor Braulio Marques, o senhor é candidato a senador ou o senhor é candidato a não ir para a cadeia? Porque contra o senhor pesa isso, isso, isso e isso. É isso que tem que ser colocado. E isso aí não é coisa só de expertise de Braulio Marques, que é o grande Pedro Malazarte da política de Mato Grosso, que é o esperto, que é essa figura extraordinária do Monteiro Lobato. Negativo. Isso aí demonstra a fragilidade do Poder Judiciário. Isso aí mostra que o doutor Ulisses, ao promulgar a Constituição, tinha razão. Ou haverá muda justiça, ou não haverá muda Brasil. E aí, essa expressão que o Antero utilizou aí, não é, professor? De justiça da senzala, ilustra bem uma outra questão aí, não é? Deve ser por essa justiça da senzala que o senador Flávio Bolsonaro está tranquilo, né? Relativamente tranquilo, né? Porque são com decisões dessa justiça, né? Da nossa justiça, da justiça brasileira, da justiça que não pode ser investigada pela CPI da Lava Toga, que ele obteve lá decisões extremamente favoráveis no processo dele, né? O Antero também disse uma frase que justiça tardia não é justiça, e eu concordo em gênero, número e grau. Aliás, a frase não é minha, de Rui Barbosa. Justiça alheia não é justiça, é injustiça. Mas é injustiça mesmo, é injustiça mesmo. Demora muito para ser julgado. Há quanto tempo nós temos que ocorreu essa operação? Há quanto tempo nós temos essa notícia? Há muito tempo. Mas saindo um pouco dessa questão, eu quero acrescentar duas observações já no campo político eleitoral. O Adilto Sacchetti é compadre, é amigo pessoal do Braulio Marques. Provavelmente ele pode sim aceitar a ser tanto primeiro quanto segundo suplente desta possível chapa. Eu tenho a dúvida do Carlos Fávaro, por duas razões. A primeira delas, o Carlos Fávaro, embora não tenha sido o primeiro que entrou com o pedido de cassação da chapa da Selma, o primeiro foi o Sebastião Carlos, exatamente, em setembro de 2018, portanto, antes mesmo do dia da eleição, que o Sebastião Carlos, então candidato, entrou com o pedido de cassação da chapa, e muito depois, logo depois das eleições, depois de divulgar os nomes dos eleitos, é que o Carlos Fávaro entrou, juntamente com o PSD, entrou com o pedido de cassação da chapa. Eu tenho dúvidas se ele aceitaria, mesmo sendo o primeiro suplente na chapa. Por que eu estou fazendo essa menção, Lúcio? Porque uma vez, vamos imaginar que o titular saia de licença, e o Antero pode me corrigir, por favor, se eu estou equivocado. Quando o titular sai de uma licença, por exemplo, para 120 dias, é o primeiro suplente que assume, não é o segundo. Se o primeiro suplente abrir mão e o segundo assumir, ele não tem mais a oportunidade. Não, tem sim. Tem a oportunidade de assumir? Ele pode alegar que não vai assumir por problemas particulares também ou por problemas de saúde. Aí o primeiro suplente pode vir um dia assumir. Então, voltando lá para a questão ainda político-partidária, a gente não pode também perder de vista, Lúcio, que queiramos ou não, o Braulio fez uma ótima administração à frente do Ministério da Agricultura. Lembra-se daquele movimento que tivemos da carne fraca? A habilidade do ministro, e mudou completamente, inclusive com o próprio marketing, mudou completamente o mercado internacional a favor do Brasil. O Braulio foi um dos melhores ministros do Temer. Exatamente. Justiça seja feita. Exatamente. E esse ponto pode sim contribuir. Mas uma terceira dúvida, ou uma segunda dúvida, é aqueles mais de 640 mil votos que foram atribuídos a Selma Arruda. Onde eles irão parar?
Porque nem todos esses votos, eu diria a imensa maioria desses votos, não são votos da senadora Selma Arruda. Foram votos da onda Jair Bolsonaro, que queria mudar o atual cenário, o atual quadro. Esses votos continuarão também à deriva. Continuarão à deriva. Será que o Blairo conseguirá seduzi-los, conseguirá atraí-los, embora tenha dentro da sua campanha o agronegócio, lembrando sempre que o agronegócio pode até ajudar numa campanha, mas não elege ninguém, porque precisa exatamente do voto do conjunto do O agronegócio não tem voto. Exatamente. Eles têm poucos votos, porque eles são poucos. Né? Os ricaços, os barões, são poucos. Né? Mas eles acreditam numa máxima, que foi até tema da minha monografia no curso de Direito. Eu escrevi sobre reforma política e eu começo com uma frase do Norberto Bobbio, que é a maior crença do agronegócio quando disputa eleição. O Norberto Bobbio escreveu certa vez, e eu reproduzo isso, claro, atribuindo a Norberto Bobbio. O voto, como qualquer outra mercadoria, pode ser comprado. O agronegócio acha que tem quem quer vender o voto e que ele tem dinheiro para comprar. Pronto. Se não houver adequada fiscalização, eles estão dispostos a isso. Né? Mas eu, sinceramente, acho que se o Braulio for candidato vai ser bom. Vai ser bom porque vamos ter um debate elevado, um debate em que a população vai poder conhecer melhor as entranhas do agronegócio. E aí esses processos todos virão para a mesa do debate eleitoral. Com certeza. O que é uma vantagem para a opinião pública, né? Bom, vamos então aos destaques do A Notícia de Frente desta sexta-feira. Qual é o seu, professor Loneberg? Lúcio, Antero e amigos telespectadores, na última terça-feira, portanto, dia 17 deste mês, o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão que, a meu juízo, foi uma decisão importantíssima. 4 votos contra 3, ele cassou, ele indeferiu, melhor dizendo, indeferiu o registro de candidatura de 29 candidatos em uma coligação lá em Valença do Piauí, 29 candidaturas numa mesma coligação. Destes 29, 6 eram vereadores da cidade. Então foi cassado também o registro da candidatura, portanto ele sai fora. A meu juízo, amigo telespectador, foi uma decisão importantíssima. Tomara que a Justiça Eleitoral não fique tão somente nessa decisão de Valença do Piauí e estenda mesmo para os outros municípios e até para estados brasileiros. Esse é o tema do meu comentário. E o seu destaque, Antero, qual é? Cara, meu destaque é uma tristeza, mas uma tristeza enorme sobre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A Assembleia Legislativa retomou a investigação sobre os incentivos fiscais. E aí a Assembleia Legislativa, por proposta do deputado Dilmar Dal Bosco, o Dilmar Dal Bosco tem essas manias. Ele não é sozinho, mas bota todo mundo na fria. Ele pode estar representando só a opinião pessoal dele. Não está representando, com certeza, a opinião do governo Mauro Mendes. Espero que não esteja. E ele propõe, e conseguiu, que a sessão de ontem da Assembleia com o doleiro Lúcio Funaro fosse secreta. Que ele não pudesse dizer a que veio. Então, a realização de uma sessão secreta, e para que ela fosse secreta, só o Wilson Santos votou para que a sessão fosse aberta. E aí, 3 deputados votaram contra. A deputada Janaína Riva, quem diria, que fala tanto em transparência, votou a favor da sessão secreta,
foi quem mais instigou o Dilmar a pedir a sessão secreta. Tem medo do quê? Será que tem deputados envolvidos nas denúncias que o Doleiro iria fazer? Será que iria resvalar, inclusive, para alguns parlamentares? O que é isto? O Doleiro estranhou. Eu vi aqui no PNB Online, vi aqui no site Olhar Direto, vi aqui no Gazeta Digital. O Doleiro falou, mas olha, semana passada ou retrasada, eu estive na Câmara Federal e foi tudo muito aberto. Por que não fazer aberto aqui? O deputado Ulisses deu uma ideia genial. Tomara que os jornalistas tenham aproveitado essa ideia do deputado Ulisses e ele próprio, deputado Ulisses, que não é da comissão. Mas que pode, como parlamentar, ir lá para assistir o depoimento. Não sei se ele tomou essa iniciativa ou não. Eu não acompanhei a sessão. Mas o deputado Ulisses tem uma sugestão. Vamos perguntar para o Doleiro depois aqui fora todos os assuntos que teoricamente poderiam ser perguntados lá dentro e ele vai dizer isso em entrevista, já que ele veio aqui para colaborar. A função dele é colaborar. A minha pergunta é, alguns desses investigadores podem ser investigados daqui a pouco? Estão com medo do quê? Ficou passando a impressão de que as pessoas... Veja bem, a deputada Janaína foi uma entusiasta defensora da sessão secreta. E ela é de qual partido? Do MDB. Do MDB. O Doleiro Lúcio Funaro é conhecido como o quê? Como operador financeiro do MDB. Que motivos teria levado a deputada Janaína a pedir a sessão secreta? Por que como é que a deputada Janaína votou no projeto de lei de um parlamentar, me parece que foi o Paulo Araújo, para que não haja mais voto secreto na Assembleia Legislativa? Como é que a deputada Janaína, o deputado Dilmar, o deputado Mininho defendem sessão secreta para não ouvir acusações sobre autoridades de Mato Grosso, para a imprensa não saber? Isso é mesmo que defender censura. Mas é uma censura. É uma censura. É uma censura. É uma censura. Quer dizer, é um absurdo dos absurdos dos absurdos que isso tem ocorrido. E tem uma outra informação, Antero, daqui a pouco, quando você detalhar o seu destaque, que tem uma informação de bastidores que pode também ajudar a entender o porquê desta decisão em que a sessão com o doleiro Lúcio Funaro fosse secreta. A informação é de que teriam lá questionamentos sobre um determinado senador aqui de Mato Grosso. No seu destaque eu vou passar essa informação. E agora o seguinte, dando continuidade aqui, na sessão ordinária desta quinta-feira na Câmara Municipal de Cuiabá, os vereadores endossaram mais uma vez o título de Casa dos Horrores, professor Lorenberg. A confusão começou quando o vereador Chico 2000 fazia a defesa do prefeito Emanuel Pinheiro na tribuna do parlamento. Vamos acompanhar aí. Esses meninos têm muito que aprender. Nós que somos os meninos. Esses meninos Nós que somos os moleques. têm que saber respeitar as pessoas, presidente. O senhor foi eleito presidente desta casa e precisa ser respeitado. E criticando o Se prefeito. dar ao respeito, eu não tenho dúvida de que o senhor se dá ao respeito. O senhor atende todos de forma decente, de forma educada. E, no Ele tem entanto, 3 minutos, porque o Adevair Cabral deu mais 3 minutos para ele. Eu já marquei reunião e já mandei ofício para o presidente para ele não recorrer e dando a decisão para ele há eu quero 3 dizer ao senhor semanas. o seguinte: Olha lá, o Adevair recorra, bateu o presidente. pé. Olha lá, recorra. Recorra! Essa é a forma do senhor defender aqueles vereadores que Recorre. entenderam que deveriam Contra a CPI assinar a do CPI e Paletó. assinaram. Ele é um dos que fraudaram a CPI da Paletó. Ele quer que recorre
e o prefeito de Colatina, ele bate em cima. Ó, tem... Opa! Você é palhaço, rapaz? Aí, quer bater no celular? Vai tomar. Quer bater no O que celular? você quer, rapaz? Quer bater em O mim? que você quer? Tá filmando por quê? Quem autorizou você filmar? O senhor tá no plenário. Quem autorizou você filmar? Público, meu jovem. Quem Quer bater no celular? Quem autorizou você filmar, rapaz? Você Quem tá no autorizou? plenário. E daí? Aqui é parlamento, meu jovem. Quem Você não quer autorizou ser você público? filmar, rapaz? O senhor quer falar besteira e não quer Tá vir a sendo filmado público? pela casa. Quer falar besteira e não quer vir a público? Quer falar besteira e não quer vir a público? Olha, pessoal, É esse o seu objetivo? despreparo dos vereadores para lidar com uma situação que tem que ser debatida. Quer... É aberta a presente sessão e declaro encerrado esta presente sessão. Você tá vendo? Use a filmagem da O presidente encerrou a sessão, ó. O presidente encerrou a sessão. Chico 2000 perdeu o controle, defendeu o paletó, agredindo o prefeito de Colatina. E tentamos agredir também. Pois Tentamos é. agredir também, impressionante. A sorte dele é que ele não tem altura para pegar no celular. Aí. Vamos filmar aqui dentro. Vamos filmar ali fora. Vem filmar aqui dentro. Aí, gente. Mais uma sessão na Câmara dos Vereadores, que está brigando para não ter aquele título que muita gente acaba atribuindo. Nossa parte, a gente encerra por aqui. Não recorre, Misael. Não recorre, Misael. Olha, nesse episódio, né, no que nós acabamos de assistir, não dá nem para usar uma velha expressão, né, um velho ditado, né, se não fosse trágico, até que seria cômico. Porque é o seguinte, é trágico e também o seguinte, é muito cômico, né, o que a gente acabou de assistir, apesar do assunto ser muito sério. E aí o seguinte, todo mundo acompanhou essa confusão aí, mas vamos situar aqui o telespectador do Notícia de Frente para explicar, né, para todo mundo entender por que é que aconteceu isso daí. O vereador Abílio, né, e o vereador Diego Guimarães são vereadores da oposição. O vereador Chico 2000 é da base do prefeito. E como é da base, hein, pelo que a gente acabou de assistir. O problema todo é que o presidente da Câmara Municipal, eu vou recorrer aqui até a uma publicação do PNB Online, é que o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Misael Galvão, foi notificado na manhã de quinta-feira, na manhã de ontem, durante a sessão ordinária, para cumprir uma decisão do juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, Vlades Roberto Freire do Amaral, e retome em 48 horas, essa foi a determinação do juiz, para retomar em 48 horas a chamada CPI do Paletó, uma comissão parlamentar de inquérito que estava aí aguardando uma decisão judicial. Uma comissão, essa CPI foi criada para investigar o suposto recebimento de propina pelo então deputado estadual e atual prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. E aí, depois disso, depois dessa notificação, que aconteceu toda essa confusão. A base do prefeito, por intermédio aí do vereador Chico 2000, pedindo aí para que Misael Galvão recorra da decisão da Justiça. E a oposição dizendo o seguinte, como diz ali como no cartaz ali do Abílio, hashtag não recorre, Misael. Na verdade é o seguinte, Lúcio, mais uma vez nós vamos a uma questão do Poder Judiciário. Há quanto tempo que o Diego recorreu? Demorou um tempão para o Poder Judiciário julgar. Aí o Poder Judiciário julga com muito vagar, né? Muito tardiamente. Aí depois que julgou, depois que mandou reinstalar a CPI para apurar aquele escândalo do Paletó, o Poder Judiciário não comunicou o presidente da Câmara. Só comunicou porque o Diego voltou ao Poder Judiciário e falou, opa, como é que não comunica o presidente da Câmara? A Câmara fica aqui no Campo do Ourique, aqui em tal lugar, funciona às terças-feiras, funciona às quintas-feiras, o presidente dá expediente aqui todos os dias. Como é que justifica? Isso só pode ser corrupção. Como é que justifica o oficial de justiça
não encontrar o presidente da Câmara Municipal há mais de mês para fazer essa notificação. Tem cabimento isso? Isso é o caso do Corregedor de Justiça abrir um procedimento para ver como é que está funcionando essa questão dos oficiais de justiça. Isso é a favor do oficial de justiça que não deve ser feito. Ponto 1. Ponto 2. O recurso aí tem duas questões. Primeiro que Misael não tem culpa absolutamente nenhuma na formação dessa CPI. Essa CPI foi formada equivocadamente contra o regimento da Câmara pelo ex-presidente Justino Malheiros. Recorreu contra ato do presidente da Câmara, mas não foi responsabilidade do Misael Galvão. É bom deixar isso claro historicamente para o cidadão aí se situar. Agora o assunto vai para o Misael. Não sei qual que é a posição que o presidente vai tomar. Ele tem duas posições. Mandar instalar a CPI como o Tribunal de Justiça recomendou, com aqueles que assinaram originalmente a CPI. Os vereadores da oposição. Que são, na sua quase totalidade, os vereadores da oposição. Pelo menos naquela época eram da oposição, todos eles. Exatamente. Então, assim, ele tem que mandar instalar a CPI com aqueles nomes, ele escolhe os nomes daquela lista, ou ele pode recorrer para tentar ganhar tempo. Qual que é o risco do recurso? É de bater no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça mandar imediatamente cumprir a decisão do juiz de piso. E o risco do recurso aí é que ele pode ficar como procrastinação, como prorrogação, como tentativa de enrolação, de engabelação, e aí vai ficar mal para o Misael, que não tem nada a ver com isso. Então, politicamente, é melhor para o Misael, seguinte, eu sou da base, mas eu sou presidente da Câmara. Tem uma ordem judicial aqui, vou cumprir, vou mandar instalar. Pronto. Ou, e isso é o melhor politicamente, porque qualquer outra situação ele está correndo risco. Né? Ele vai trazer para ele um erro do Justino. Não foi erro do Misael, foi erro do Justino que ele vai trazer para ele. E aí o que a gente tem uma certa dificuldade de entender, não é? O porquê que a base, né, a base política, né, do Palácio Alencastro lá na Câmara Municipal ficou assim tão irritada, né, demonstrando tanto nervosismo com esta decisão judicial para que se retome essa CPI do Paletó na sua formação original, com os vereadores da oposição. Eu digo que é difícil de entender, porque nós já ouvimos, por mais de uma vez, várias vezes, o próprio prefeito Emanuel Pinheiro dizendo que ele não tem nada a temer e que no momento correto a verdade iria aparecer. Não é isso? Então, aí fica um pouco difícil, né, de entender o porquê da posição aí dos vereadores da base governista. Aí o Chico 2000 ali falou assim que isso é uma palhaçada, a oposição só quer aparecer. É esse, então, é o real motivo de todo o nervosismo deles? Lúcio, o Antero está coberto de razão, você também está coberto de razão, mas eu quero fazer uma outra observação que me parece também importante. Esta CPI, há muito tempo já deveria ter chegado um relatório conclusivo a respeito. Aliás, quando ela foi ventilada, eu cheguei a dizer que o instrumento não deveria ser uma CPI, mas uma comissão processante. Porque essa era o instrumento que deveria, sim, ser de fato utilizado. Não o foi. Preferiram uma CPI para jogar para frente, para empurrar, para não decidir sobre algo que está visível a todos nós. Mas tem uma outra observação que também é preciso fazer, Lúcio. Não é a primeira vez que a Câmara Cuiabana traz um retrato muito ruim desta mesma Câmara Cuiabana. O plenário da casa é algo sagrado. Algo sagrado porque é o fórum principal do debate,
das discussões e, sobretudo, do respeito à instituição Câmara Cuiabana e respeito ao munícipe cuiabano, ao contribuinte cuiabano. Infelizmente, o que nós acabamos de ver não respeita nem a casa e também não respeita o contribuinte e o eleitor cuiabano. E esse plenário que por muitas vezes, ficou muito próximo de ser identificado como um ringue, não é? Pelas agressões que já foram ensaiadas ali, né? Se bem que seria difícil Chico 2000 conseguir agredir Abílio Júnior, né? Até pela estatura, né? De um. Mas o Abílio mostrou ser um cidadão calmo, né? Controlado, né? Sim. Sabe se controlar. E eu falava aqui que já se confundiu o plenário. Se ele quisesse dar um cascudo ali no Chico 2000, né? A diferença de tamanho era. Ele falou assim: grande, a felicidade é que ele é muito baixinho, não conseguiu alcançar aqui. Está complementando aí o plenário que já foi confundido com o ringue, há não muito tempo atrás, foi chamado de picadeiro. A notícia de frente vai ao intervalo comercial e nós estaremos de volta daqui a pouco. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta sexta-feira. Lá na Assembleia Legislativa, vamos falar da Assembleia também daqui a pouco, sobre a CPI da sonegação, mas agora o assunto é outro. Os deputados discutiram o novo orçamento apresentado pelo governo do Estado e reiteram a PEC e reforçam a PEC que veta interinos na presidência do Tribunal de Contas do Estado, que ainda aguarda uma segunda votação. A PEC que impede conselheiros interinos na presidência do Tribunal de Contas do Estado e aprovada em primeira votação é de autoria das lideranças partidárias. Se passar pela segunda votação e tem essa perspectiva, coloca o conselheiro Guilherme Maluf como possível novo presidente do TCE. É que, de acordo com o regimento interno do TCE, não é permitida a reeleição. Sendo assim, fica impedido o atual presidente, Domingos Campos Neto, de se reeleger. Os deputados que votaram a favor da PEC justificam o voto. Eu votei a favor até porque eu entendo da maneira que foi proposta pela Assembleia Legislativa de que a pessoa que está interina ou substituto, ele não poderia concorrer à presidência. Nós entendemos aqui na Assembleia Legislativa que também o deputado suplente não pode assumir a presidência da Assembleia, até porque o titular pode voltar, né, ficarmos sem o presidente. Da mesma maneira, o suplente não assume presidência de comissão permanente aqui na Assembleia Legislativa, até porque, da mesma maneira, o titular pode voltar a qualquer momento. Esse é o entendimento que a Assembleia teve para apresentar essa PEC. Eleito presidente com retorno do titular, como é que fica a casa? Então, a Assembleia aqui pautou essa matéria no sentido de resguardar segurança, porque ele é substituto. Amanhã ou depois retorna o titular, ele foi eleito presidente, ele deixa a presidência, como é que fica? Então, diante das dúvidas, procurou o Parlamento garantir o direito de voto aos substitutos e garantir aos titulares o direito de exercerem qualquer função na mesa diretora. A PEC também abriria brecha para que os 5 conselheiros afastados, Antônio Joaquim, José Carlos Novelli, Sérgio Ricardo, Valdir Tez e Walter Albano, acusados de terem recebido 53 milhões de reais em propina para aprovarem as contas do ex-governador Silval Barbosa, votem na escolha do próximo presidente do tribunal. Dal Bosco não tem esse entendimento. Quem participa dos votos é quem está representando naquele momento como titular. Isso que é o voto. Agora não pode participar o suplente ou o substituto como presidente. É esse que a PEC trata. Já o Wilson Santos acredita que uma nova decisão de instância superior pode reverter os afastamentos dos ex-conselheiros. O STJ deve se manifestar de maneira definitiva em relação a isso. Então, há uma expectativa enorme de que os 5 conselheiros afastados há 2 anos retornem aos seus postos.
Além do TCE, recai sobre o parlamento as discussões do orçamento do Estado para 2020. Ainda tramita na Assembleia Legislativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É que houve uma nova apresentação por parte da equipe econômica do governo. Anteriormente, a mensagem original previa um déficit orçamentário da ordem de 700 milhões de reais. Houve uma revisão e agora pode ter um superávit acima de 122 milhões de reais. No anexo à LDO apresentado no orçamento, nós tínhamos uma previsão de despesa de 19 bilhões e 680 milhões contra 19,155, quer dizer, 19,863 com 19,155, dava um déficit orçamentário de 708 milhões de reais. E agora, na novo anexo à LDO, apresenta superávit de 121 milhões de reais. De dia em dia o governo manda um projeto, tira, volta, vai e vem, é uma maluquice total. E nós pedimos aqui então que haja tempo para analisar os anexos recentemente encaminhados, as mais de 120 emendas, mas foi uma confusão, foi muita bateção de cabeça. Eu espero que agora nós possamos ter um documento definitivo e sobre ele apresentarmos os nossos votos. O deputado João Batista, diante dos novos números mais otimistas do governo, já levanta a bandeira de luta em favor da revisão geral anual dos servidores. Principalmente aqueles deputados que chegaram aqui como representantes do servidor público foram muito pacientes com o governo, levaram em consideração o momento que o Estado passava. Nós trabalhamos aqui junto à Assembleia Legislativa para que o governo pudesse trabalhar a recomposição desse déficit que ele falava que tinha. Então agora é a hora do governo reconhecer, fazer justiça, garantir o RGA dos servidores, o pagamento das leis existentes e também valorizar aquelas carreiras que estão com salário defasado. Bom, e só informando aqui, a partir de ontem, né, desde ontem, Mato Grosso tem aí um novo governador, né, em função da viagem do governador Mauro Mendes para participar lá da Assembleia Geral da ONU, né? O vice-governador Otaviano Pivetta assumiu o comando do Executivo e ele conduzirá o Palácio Paiaguás, Mato Grosso, pelos próximos 8 dias, enquanto Mauro Mendes faz a sua primeira viagem internacional no exercício do cargo. Ao tomar posse, o pedetista prometeu seguir com as atividades que já vinham sendo desempenhadas sem inventar nada. E aí, ao estilo lá de Otaviano Pivetta, ele disse o seguinte: olha, a música que vai continuar tocando é a mesma. E aí, também ao estilo dele, ele fez um comentário sobre o dinheiro do FEX. Falou: olha, só vou acreditar quando acontecer. O Otaviano é bom gestor e é uma pessoa da maior confiança do governador Mauro Mendes. Ele disse que vai ser uma interinidade sem sobressaltos. Por outro lado, o Mauro Mendes disse que o Pivetta, que o Otaviano tem toda evidente, ele está no cargo de governador, ele tem toda a liberdade para tomar qualquer decisão, né? Eu acho que talvez fosse importante, né, Lúcio, se ele pudesse fazer alguma coisa pela região onde ele é mais conhecido, né, a cidade dele, Lucas do Rio Verde, né? Talvez anunciar alguma medida específica para beneficiar a região. Já foi até divulgado aí pela imprensa de que uma das pautas dele, uma das agendas que ele deve imprimir aí nessa interinidade no governo de Mato Grosso é com relação à ferrovia. E aí se encaixa dentro disso. Atende todo mundo, né? Dentro disso que você falou, principalmente a região que ele representa. Né? Até porque ele está cuidando desse assunto, mesmo com o Mauro Mendes governador. Quem está cuidando desse assunto, ferrovia, ferrogrão, a FICO, etc. e tal, é o Otaviano. Professor Lorenberg Alves, vamos então ao seu destaque de hoje. Vamos, Lúcio, Antero e amigos telespectadores. No último dia 17, portanto, numa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, julgando um processo que envolviam candidatos e eleitos vereadores lá do município de Valença do Piauí, decidiu por 4 votos a 3, portanto, indeferir o pedido
de candidatura de 29 candidatos à Câmara de Vereadores de Valença do Piauí. E, ao mesmo tempo, desses 29, 6 tiveram mandato cassado. Portanto, foi indeferido o seu registro e, automaticamente, eles perdem o seu mandato. Mas por que razão? Veja a decisão que foi primorosa. A presença de candidaturas laranjas para fraudar a cota mínima de candidaturas, mulheres, deve levar à cassação de toda a chapa eleitoral, com a perda do mandato dos eleitos. É simplesmente primorosa. Tomara que essa mesma medida esteja estendida para todos os municípios, todos os estados da federação. E vai um pouco mais além. Olha exatamente o que disse o ministro relator, Jorge Mussi, a respeito deste julgamento. Ele disse o seguinte, entre aspas, a fraude da cota de gênero implica na cassação de todos os candidatos registrados pela coligação. Fecham aspas. Tarcísio Vieira de Carvalho, que seguiu o voto do relator, o Tarcísio Vieira de Carvalho diz o seguinte, abre aspas, as candidaturas femininas fictícias propiciam uma falsa competição pelo voto popular. Fecham aspas. Um outro que votou também pela cassação, o Luiz Roberto Barroso, entre aspas, o que se identifica aqui é um claro descompromisso dos partidos quanto à recomendação que vigora até hoje. Fecham aspas. Então, amigos, foram 4 votos. O voto do relator, o voto do Tarcísio Vieira de Carvalho, do Luiz Roberto Barroso e da presidente da Corte, Rosa Weber. Votaram contra o Edson Fachin, Og Fernandes e Sérgio Banhos. A meu juízo, esta é uma decisão, para repetir aqui, é uma decisão extraordinária, Lúcio. Porque muitos desses exemplos nós vimos em todos os estados da federação. Aqui em Cuiabá temos esse exemplo? Temos exemplo também. Temos esse exemplo. Envolvendo 4 vereadores, não é isso, Antero? O problema, assim, não é a culpa dos vereadores, né? Envolvendo vereadores de partidos que usaram as mulheres como laranjas. Né? Na chapa em que os vereadores se elegeram, em chapas diferentes, inclusive, e o doutor Gonçalo Antunes de Barros cassou as chapas. Verdade. Aí foi para o tribunal teve uma outra decisão? Reverteram, né? Porque eles continuam aí. Né? Então, assim, não sei se foi feito o recurso. Se reverteu e fez o recurso, está lá para ser julgado no TSE. Essa decisão do TSE é, assim, uma bússola. Daqui para frente, não abusem das mulheres. Aliás, nunca deveriam abusar das mulheres, né? Não façam as mulheres... Porque teve depoimentos no processo aqui, professor, extraordinariamente interessantes. Verdade. Mulheres que se filiaram a partidos, tem aí o PRB, que é ligado à Igreja Universal. Aí elas falam, confesso, está nos autos, que elas foram chamadas pelo bispo da igreja, olha, você é candidata, mas na verdade você é candidata, porque quando uma pessoa é candidata, ela pode pedir licença remunerada do serviço onde ela está, seja serviço público ou da iniciativa privada. E a empresa é obrigada a continuar pagando o salário dela. Então, assim, minha filha, você vai sair candidata, só que você é candidata, assim, para ganhar a licença da empresa na qual você trabalha, e você vai trabalhar para este nosso candidato. E o dinheiro que você receber, você devolve para nós. Você devolve para nós e devolve para ele. Isso foi feito aqui escancaradamente. Tanto é que teve candidata a vereadora que não teve nenhum voto.
porque ela cumpriu rigorosamente o que disse o bispo, o pastor, o comandante da igreja, e deu dinheiro e pediu os votos exclusivamente para aqueles deputados. Ou seja, caracterizando aí a mulher como laranja, né? Como laranja. Como bagaço. Uma utilização indevida realmente das mulheres. O doutor Gonçalo, percebendo isso, e isso estando nos depoimentos, ele cassou a chapa. Quer dizer, o que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo hoje, um juiz mato-grossense, o doutor Gonçalo Antunes de Barros, filho do Gilson de Barros, já havia feito aqui. Teve o caso que lá, é então, um magistrado espetacular. Teve o caso lá da decisão do TSE, referente à Valença do Piauí. Aí teve o caso aqui de Cuiabá, né? Que a gente acabava de falar aqui da decisão do juiz Gonçalo Antunes de Barros. E aí a gente não pode esquecer de se citar, e de citar aqui um outro exemplo, né? O Laranjal do PSL, nas eleições de 2018. Que né? fez a mesma coisa. Fizeram a mesmíssima coisa com as mulheres, né? Colocando as mulheres em segundo e isso terceiro vai ter plano, repercussão. transformando as mulheres em laranjas, sem o menor pudor, sem a menor vergonha desse tipo de comportamento. Deplorável, foi uma belíssima decisão do TSE, mas eu prefiro achar que mais bela ainda foi a decisão precursora, que foi nossa aqui, genuinamente mato-grossense. Bom, e nós vamos aqui a mais um intervalo, aliás, a mais um não, ao nosso último intervalo, e daqui a pouco, nós voltamos para falar de uma sessão secreta. Isso mesmo, uma sessão secreta lá na CPI da renúncia fiscal e da sonegação, que prometeu, quando foi instalada, de colocar as coisas a limpo aqui em Mato Grosso. E aí, a sessão com o doleiro Lúcio Funaro, ninguém pôde entrar. Daqui a pouco a gente está de volta. E nós estamos de volta com o último bloco do Notícia de Frente desta sexta-feira, registrando aqui o seguinte, que o presidente do Podemos aqui em Mato Grosso, o deputado José Medeiros, está pedindo aos políticos que estão articulando para uma possível eleição suplementar ao Senado, caso a senadora Selma Arruda não consiga reverter a cassação do Tribunal Superior Eleitoral, para que tirem os seus cavalinhos da chuva, porque já está trovejando. A frase do deputado federal José Medeiros. E aí ele diz o seguinte, abre aspas, a eleição para o Senado em Mato Grosso foi uma carnificina. Muita gente que já não tinha voto querendo ganhar a eleição, antes de começar tentaram tirar ela de qualquer jeito, mas não conseguiram. A coisa começou, a perseguição já na campanha, quando terminou a eleição, já diziam o seguinte, ela ganha, mas não toma posse. E aí começou o martírio dela e ela tem enfrentado tudo de peito aberto. E José Medeiros diz também que Selma não cometeu crime algum, ganhou a eleição, o único crime que cometeu é por ter sido a segunda mulher na história de Mato Grosso a virar senadora da República. Esse é o crime de Selma. Ousar contra as oligarquias, quem perdeu está tentando ganhar na mão grande, diz José Medeiros. E aí, Antero, na hipótese de Selma Arruda acabar sendo cassada lá pelo TSE, José Medeiros também é um desses candidatos? Olha, eu acho que ele acertadamente não se declara e não vai se declarar candidato, né? E acertadamente ele, como presidente do Podemos aqui no estado, ele vai lutar pelo mandato da Selma. Evidente que ele vai lutar pelo mandato da Selma. Eu acho que ainda vai dar muita confusão nessa questão do mandato da Selma. Porque o grupo lá do Muda Senado tem 26 senadores. E 26 senadores são importantes, podem barrar o processo, qualquer processo de votação no Senado.
Com 2, 3 senadores, você faz uma confusão grande lá no Senado da República. Com 26 senadores, porque depois que decidir lá, a casa tem que comunicar a Selma da perda do mandato. E eles vão lutar para a casa não comunicar. Utilizando aquela decisão do Supremo para beneficiar bandidos. Agora eles vão querer usar a mesma decisão para beneficiar uma artista. Porque, cá para nós, a gente sabe, a Selma não é desonesta. A Selma é honesta. A Selma é honrada. A Selma é proba. O que aconteceu com a Selma, então? Por que ela está sendo caçada? Ela está sendo caçada pelo seguinte, porque ela está sendo acusada de Caixa 2. E por que está sendo acusada de Caixa 2? Porque antes do período em que é permitido o candidato fazer gastos, ela fez gastos contratando uma empresa de publicidade da Gênesis Publicidade. Qual foi o erro dela? Assinou um contrato e pagou o publicitário uma parte e a outra parte não pagou. Essa outra parte que não pagou, ele fez uma ação de cobrança. E, portanto, isso se transformou público. De que havia esse contrato, portanto, antes do período em que era permitido o candidato contratar. Além do empréstimo que o primeiro suplente, Gilberto Poçamai, fez para ela. Fez para ela. Aí de mais de R$1 milhão. Quebraram o sigilo dela. E perceberam o seguinte, que na conta dela entrou o dinheiro do Gilberto Poçamai. Então ela pagou com o dinheiro do Gilberto Poçamai, que era suplente, legitimamente interessado na vitória, e pagou com o dinheiro dela. O que é Caixa 2? E aí o Procurador Regional Eleitoral daqui de Mato Grosso falou o seguinte, olha, isso daí parece que o primeiro suplente comprou o mandato. Pois é, mas o que é Caixa 2? Caixa 2 é um dinheiro que você pega escondido, não é essa a teoria do Caixa 2? Você pega um dinheiro, não declara, esconde, oculta, ninguém pode saber quem que é o doador. Mas também só descobriram isso depois da quebra do sigilo, né, Antero? Tá bom, descobriram isso depois da quebra do sigilo, mas se ela tivesse sido orientada, aí foi o erro jurídico dela. Se ela tivesse sido orientada por um advogado, pelo Zé Antônio Rosa, pelo Rodrigo Sirineu, por Ulício Jabaneda, qualquer desses advogados eleitorais não teria deixado ela cometer isso. Era simples. Se o Gilberto Poçamai pega esse dinheiro e põe no partido e o partido dá o dinheiro para ela, não tinha crime. Não tinha crime. Então, assim, Caixa 2 não foi. E a outra questão, abuso de poder econômico. Vamos ser sinceros, nós três aqui acompanhamos a eleição. A Selma gastou mais ou menos do que Carlos Fávaro, que foi o terceiro colocado. Menos. Ela gastou bem menos que o Carlos Fávaro, a partir do horário de televisão, que dela era 17 segundos e dele era 2 minutos e pouco. Então ela gastou bem menos que o Carlos Fávaro. Que abuso do poder econômico é esse? Então eu defendo que a Selma não seja caçada, apesar de entender o seguinte, que ela errou. Mas não acho que ela devia ser caçada. Mas eu assisti esse pronunciamento do Medeiros, foi muito bom o pronunciamento do Medeiros, e no final ele fez uma coisa, porque sabe quem que estava lá solidarizando com o Selma? O Nilwan. E ele acabou lançando o Nilwan, prefeito de Cuiabá. E vamos seguir aqui agora para falar da CPI da sonegação e renúncia fiscal. Nesta quinta, o doleiro Lúcio Funaro, ontem, portanto, foi um dos principais delatores lá da Lava Jato, foi ouvido numa sessão secreta pela CPI da sonegação fiscal na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Algo incompreensível o fato da sessão não ter sido pública. Estavam querendo esconder alguma coisa da sociedade de Mato Grosso. Esse é o comentário do Antero de hoje, mas antes o repórter José Porto tem uma reportagem onde ele ouviu o presidente da CPI, o deputado Wilson Santos, e o doleiro Lúcio Funaro. Vamos ver aí. Olá, bom dia a vocês da bancada e também ao telespectador que nos honra com a audiência em casa aqui na Notícia de Frente. Pois é, o clima esquentou, reviravolta na Comissão Parlamentar de Inquérito que apura um esquema de sonegação fiscal em Mato Grosso. O depoente, o convocado para falar na comissão, nesta quinta-feira, o doleiro Lúcio Funaro,
delator da Lava Jato, que também participa e já prestou depoimento na CPI do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E Lúcio Funaro acabou sendo convocado porque ele teria já antecipado em delações detalhes sobre o esquema de sonegação fiscal em Mato Grosso, envolvendo principalmente empresas dos irmãos Batista, Joesley, né? Batista do Grupo JBS, que teria aí, claro, um esquema de propinas para campanhas eleitorais aqui em Mato Grosso. O doleiro veio, só que quando a sessão foi aberta e ainda nos encaminhamentos, o deputado Dilmar Dal Bosco apresentou um requerimento solicitando que o doleiro poderia ser dispensado de depor na comissão ou que até mesmo, claro, fosse encaminhado para que o depoimento dele fosse numa sessão secreta e não mais aberta aos deputados que não fazem parte da CPI, como também aos membros, claro, da Assembleia, como a própria imprensa que acompanhava em peso esse depoimento do Funaro na CPI. Houve bate-boca, toda uma situação e a sessão acabou sendo encaminhada aí de maneira secreta. Nós acompanhamos toda essa movimentação em que o relator, deputado Nininho, juntamente com a deputada Janaína Riva, eles acabaram aí votando, seguindo a ideia de Dilmar Dal Bosco, que está aí em substituição ao deputado Carlos Avalone, que é o titular nessa comissão parlamentar de inquérito e que está afastado, ou seja, quem estava representando ele na comissão é justamente Dilmar Dal Bosco, que é líder do governo, da bancada do governo aqui na Assembleia Legislativa. Houve todo um bate-boca durante a comissão, o deputado Wilson Santos acabou aí, de alguma maneira, esbravejando e colocando e clamando por uma transparência, por novos tempos na Assembleia Legislativa, mas não adiantou. A reunião, ou seja, a sessão da CPI, acabou sendo encaminhada aqui a portas trancadas no Colégio de Líderes, na presidência da Assembleia Legislativa. Nós acompanhamos essas conversas e falamos, inclusive, com o convocado, o Lúcio Funaro, que achou estranho e que prometeu, aí sim, revelar tudo que for questionado para ele nesta comissão e que, por outro lado, também tem documentos, porque ele tem hoje um enfrentamento com os irmãos Batista e do Grupo JBS sobre essas questões de delação, colaborações premiadas, onde, segundo ele, já há terceiro, quarto recall em relação aos empresários da JBS. E aqui em Mato Grosso, a suspeita é que teria aí um primo, um parente, justamente de um dos envolvidos do grupo, que faria, claro, um esquema de propinas, de sonegação fiscal no Estado. É do parente Júnior Mendonça, que é empresário, e também teria uma atacadista, ou seja, vários investimentos em relação a isso, apontados na delação dos irmãos Batistas. E claro, Lúcio Funaro agora se diz colaborador e transparente nesse processo. Minha vida é um livro aberto, que eu tinha para declarar, eu já declarei, tenho dado provas disso, que todas as minhas declarações têm sido confirmadas. Se você pegar aí desde o começo do meu processo de colaboração, você vai ver que mais de 80% de tudo que eu afirmei já foi comprovado. Então eu estou aqui com a minha consciência limpa e pronto para falar a verdade, doa quem doer. Você acha que alguém tem medo do que o senhor possa ter falado? Não sei, eu não sei qual foi o motivo dele, se tem algum motivo específico, se tem alguma outra investigação por parte dessa comissão por trás, que ele precise de sigilo. Não sei qual foi o motivo, eu não posso falar pelo deputado, entendeu? Eu posso falar pela minha pessoa. Eu vou falar sobre o que me perguntarem, eu não sei quais são as perguntas que vão ser feitas ainda. Mas na sua opinião, a sessão não deveria ser secreta, a população precisa saber. Eu não tenho o direito de ter opinião porque eu não tenho mandato de deputado, mas se eu tivesse mandado de deputado, exercesse mandato de deputado, eu gostaria que tivesse no Brasil o Estado democrático de direito e que a população tem que ter acesso a todo tipo de informação. Mediante essa situação toda, o que acontece? Sobrou aí uma espécie de golpe nesta comissão, que passa a ser secreta, e durante as conversas com a imprensa do Lúcio Funaro, como também do presidente da comissão, o deputado Wilson Santos, do PSDB, a deputada Janaína Riva e o deputado Nininho acabaram se afastando já para aguardar a sessão proposta aqui no Colégio de Líderes e não falaram com a imprensa. Há algumas suspeitas, comentários inclusive de corredores da Assembleia, que antes da sessão da CPI, Lúcio Funaro teria chegado mais cedo
e se reuniu com alguns parlamentares, também a portas fechadas, aqui na Assembleia. Não tenho conhecimento disso. Comigo, o seu Funaro não falou. Vi seu Funaro pela primeira vez na vida ao adentrar aqui já durante o transcurso da reunião da CPI. Comigo ele não reuniu-se. E o doleiro que foi preso, responde por crimes, acabou se transformando num delator. Antes do comentário do Antero, só 2 frases do doleiro Lúcio Funaro. Acho estranho, num Estado democrático de direito, uma sessão ser secreta. A outra frase dele, que os deputados deveriam prestar muita atenção. Vivemos um novo tempo e a sociedade tem que saber o que se passa. Para esses deputados que defenderam a sessão secreta, é preciso desenhar ainda? Ou será que já deu para eles entenderem a vergonha que foi patrocinada para essa sessão secreta? Seu destaque, Antero. Olha, o meu destaque é que o Dilma Dal Bosco enterrou a CPI do combate à ladroagem fiscal. Podem roubar à vontade. Principalmente se for gente rica, etc. e tal. Porque anote aí, telespectador, se foi assim com o doleiro Lúcio Funaro, como que será com o presidente da AMAGE? Aí o presidente da AMAGE vai exigir que seja ouvido lá em Nova York, ou na sede da AMAGE. E só pode entrar aqui o deputado fulano, e tem que ser revistado. Olha, eles estão desmoralizando o poder legislativo. Os próprios deputados não gostam da Assembleia. A deputada Janaína Riva, que quer ser presidente da Assembleia Legislativa, aquilo é um poder. É um poder para ser independente. Ela age contra a autonomia do poder. O que é que a deputada Janaína quer esconder? O que é que o deputado Nininho quer esconder? O deputado Dilma Dal Bosco chega de errar em nome do governo Mauro Mendes. Ele já fez aquela coisa toda no processo lá do Mauro Mendes, onde ele atrapalhou bastante o governo. E agora ele é o líder do governo. E ele encaminha para deixar no escondidinho a podridão do incentivo fiscal. Sabe qual que é a conclusão? Que a roubalheira dos poderosos no incentivo fiscal é grande. E que os deputados não deixaram que isso tudo viesse à tona, que a imprensa participasse, que a opinião pública tivesse conhecimento, por um motivo exclusivo. Talvez os que roubaram os cofres públicos foram os principais financiadores de algumas campanhas eleitorais e que agora, por isso, exigem parlamentares que querem fazer tudo secretamente. Para eles terem informações, a sociedade continuar sem saber e, de posse dessas informações, continuar o ritmo da chantagem. Tem parlamentar que apoia a CPI para encher o bolso de dinheiro. Essa que é a grande verdade. Tem parlamentar que apoia comissão parlamentar de inquérito para depois defender lá interesses inconfessáveis. Sabe o que eu queria? Dilma Dal Bosco aqui. Explica aí, Dilma, por que não pode ser público? Sabe o que eu queria? Deputada Janaína aqui. Explica aí, deputada. Por que não pode ser público? Quem que vocês deputado querem Nininho proteger? Também. O Nininho também. Deputado Nininho aqui. Escuta aqui. Deputado estadual é Nininho. Explica aqui, deputado Nininho. Por que é que isso não pode ser público? Que interesses vocês estão defendendo? Outra pergunta. O que é que vocês tiveram a intenção de esconder pedindo uma sessão secreta? O que é que a sociedade de Mato Grosso não pode saber? Não é? Exatamente. Então, assim, essa CPI só vai servir para enriquecer deputado. Vai apurar coisíssima nenhuma. Foi o que aconteceu na outra também, na outra CPI. Quando chega nos grandes, nos barões e nos tubarões, eles ou jogam um balde de água fria, ou o seguinte, ou fazem o que fizeram aí. Transforma uma sessão que deveria ser pública em sessão secreta, para que a sociedade não fique sabendo de coisas que eles acham que a sociedade não deve saber, mas Lúcio Funaro, o doleiro Lúcio Funaro,
disse o seguinte: olha, nós vivemos outros tempos e a sociedade precisa saber de tudo que se passa. E a Notícia de Frente desta sexta-feira termina aqui. Obrigado, professor Lorenberg, obrigado, Antero Paz de Barros, e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, um bom dia e um ótimo final de semana a todos.